Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite aos visitantes, boa noite aos internautas que interagem conosco. É com muita alegria que interagimos em mais um culto de doutrina, e mais um culto de ensinamento bíblico que com certeza muito vai nos edificar. É com alegria, portanto, que esses cumprimentos são ministrados, e eu quero uma especial saudação aos nossos amados pastores do Cidade de Deus, pastor Haroldo e pastora Neubis, que nos dão a honra da sua visita e já tem cadeira cativa na igreja, amém? Que alegria e quanta alegria tê-los aqui. Muito bem. Nessa noite, a temática está posta, e mesmo a pedido, e essa temática é maravilhosa, porque teremos um registro, e você pode usufruir à vontade desse registro. Da consciência à lei, as primícias permanecem. Vou repetir a temática. Da consciência à lei, as primícias permanecem. Amém, igreja? Muito bem, queridos. Nessa noite, então, nós vamos começar a trabalhar e eu simplesmente quero mencionar para você, a início, uma palavra muito conhecida de toda a amada igreja, e eu recito e depois cito o local, a referência. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus vivo, glorioso e eterno Deus, dono e possuidor dos céus e da terra, dono do ar que respiramos, dono da vida, dono de todas as coisas, a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor e a majestade. E obrigado por essa reunião, por essa congregação, pela oração dos 5 minutos, pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. E agora também, Pai, te pedimos capacitação, para que a palavra venha no mesmo ritmo, na mesma ênfase, na mesma sensação de vigor que o teu Espírito Santo nos dá, a tua palavra que se renova a cada dia. A tua palavra é inesgotável, a multiforme sabedoria tua é de grandioso valor, é de grandiosa utilidade. Por isso, Pai, nesta noite, oramos ao Senhor em o nome de Jesus. Amém. Vou repetir, vou citar. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Vamos repetir isso rapidinho, é pequenininho o versículo. Vamos lá. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19:1. Muito bem. Diante dessa colocação, nós entendemos algo glorioso, algo maravilhoso. É a realidade maravilhosa dos céus proclamarem a glória de Deus e o firmamento anunciar as obras de suas mãos. Coisa tremenda, coisa linda. E eu leio rapidamente, não é preciso que vocês procurem agora. Eu leio para você um texto que se encontra em Romanos 2, de 14 a 16, e volto a esse. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos no dia em que o Senhor julgar os homens através de Jesus Cristo. Mas eu quero me ater agora a esse momento que eu saltei. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos no dia em que Deus julgar os homens por intermédio de Cristo. Mas a palavra diz, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Voltemos aqui. Os céus
proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então lembremos-nos de que quando o homem, os gentios, os cítares, os bárbaros, todos esses que não tinham uma lei escrita, que não havia uma escritura sagrada, Moisés ainda não recebera do Senhor os 10 mandamentos. O homem seguia a sua consciência. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, no dia em que Cristo julgar os homens por ordenação divina, essas mentes, segundo a consciência mutuamente, se defenderão ou se acusarão. Então, repare, se os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, imaginemos agora Abrão, que ainda não era Abraão. Abrão, lá no início, ele ouve uma voz: Abrão, deixa a tua parentela, sai da tua cidade e eu te mostrarei para onde irás. Irmãos, como é que Abrão, lá antes até disso, tinha conhecimento de Deus? Através dos céus que proclamavam a sua glória e o firmamento que anunciava as obras de suas mãos. Então Abrão deduziu, inteligiu, entendeu que esse Deus, criador de tudo aquilo que ele estava vendo, era um Deus vivo, poderoso, glorioso, e essa é a dispensação da consciência. Da consciência, estamos nela, a lei, craseado, as primícias permanecem. Então, desde a consciência, irmão Abrão, não tinha nada escrito para que ele dissesse: onde é que está isso, Senhor? E ele obedeceu. Então, alto lá, os gentios, os cítaros, os bárbaros, eles serão julgados segundo a consciência. Se não viram, se não pregaram a eles o evangelho, eles são indesculpáveis, porque os céus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então lá se vai, entenda algo glorioso. Abrão não tinha nada, absolutamente nada escrito. E vai a matança dos reis, lá de Sodoma e circunvizinhança, volta com a vitória e de repente um ser caminha até Abrão. E a Bíblia diz, só faça ouvir, no Gênesis 14, 18 a 20, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui, olha o verbo, que possui os céus e a terra. Segura aí. Ele está falando para Abrão: Abrão, bendito tu és pelo Deus Altíssimo, que possui, a ele próprio referindo-se, que possui os céus e a terra. E bendito, olha ele, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Sacerdote do Deus Altíssimo, bendito Abraão sejas pelo Deus Altíssimo, que possui, que é dono dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, Abrão, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Tinha algo escrito? Não, era a geração da consciência. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Eita, não tinha escrito o dízimo em lugar nenhum? Em lugar nenhum. Era a geração da consciência, era a dispensação da consciência. Então, dízimo não é lei, dízimo é consciência, é promessa. Foi dado antes da lei. E o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, pediu dele: Abrão, dá-me teu dízimo. Sim ou não? Não. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo.
Criador dos céus e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo, Abraão, que possui os céus e terra e que te entregou os teus adversários em tuas mãos. Pela consciência, Abraão creu e disse: para lá, ele é o possuidor dos céus e da terra, tu és sacerdote dele. Ele também, além de ser possuidor dos céus e da terra, me fez vitoriar, me deu a vitória sobre os meus adversários. Quem sou eu? Toma! E deu o dízimo de tudo, todos os despojos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, nessa noite, atentemos algo para que não sejamos enganados. Esse vídeo está sendo assistido, vai ser distribuído. Deixa eu lhe dizer algo. Precisávamos de mais esse registro. Já temos o antigo, recente também. Deixa eu lhe dizer. Quando Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu em encontro de Abraão, havia lei? Claro que não, irmãos. Não havia lei. Pastor, mas como é que Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio? E como é que não tinha lei? Porque Moisés escreveu por revelação. Aí só a fé. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus: cremos pela fé que Deus criou todo o universo. Então Abraão é o detentor dos despojos, vem a ele Melquisedeque, e ele, sabendo que era Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, sacerdote do Deus Altíssimo, deu-lhe dos despojos de tudo, o dízimo, a 10ª parte. Deu, dízimo é isso. Havia lei? Não. Moisés ainda não recebera a lei. Escreveu por revelação, espiritualmente. Agora vamos lá. Hebreus. Vamos ver quem era Melquisedeque. E vamos ver Paulo escrevendo sobre ele de forma magnífica. Quem era Melquisedeque? Ainda tem mais, é o iniciozinho, tá, amados? Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 3. Hebreus 7, de 1 a 3. Amém, queridos? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Agora atenção, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, perpetuamente, eternamente. Então, atenção, todos nós, e sempre que eu trato desse texto, eu faço isso para que entendamos. Quantos aqui conhecem algum ser que não tem pai nem mãe? Nunca foi registrado. Não tem genealogia, 30, 40 avó, tetra, não tem ninguém. Avô, nada. Bisavô, tetaravô, não. Sem genealogia. Que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Feito semelhante ao Filho de Deus. Esse termo semelhante aqui não é do dicionário do Aurélio, tá, irmãos? É exatamente igual. Semelhante, tal qual, exatamente igual, só que não veio como Cristo para morrer. Foi ali servir pão e vinho, mostrando que no futuro a sua igreja receberia o seu corpo e o seu sangue. Então, esse Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio nem fins,
de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, exatamente igual, permanece sacerdote perpetuamente. Perpetuamente. Então vamos lá? Quem foi que, sem cobrar, recebeu o primeiro dízimo da história da humanidade? Isso, o olhar de vocês diz tudo. Melquisedeque. Quem foi e é sacerdote eternamente, daqui a pouco eu leio, segundo a ordem, o conceito, as normas de Melquisedeque? Jesus Cristo. Então foi ele quem, sem cobrar, recebeu o dízimo, porque ele teria que dar esse exemplo para a sua amada igreja. Ele foi quem recebeu o primeiro dízimo da história da humanidade, sem que tivesse nada escrito, e nós vamos ver isso aqui agora. Entenda algo glorioso. É por isso, amados, que devemos ter conhecimento das Escrituras. O ímpio não entende, não entra na cabeça dele que Moisés tem escrito algo por revelação. Para ele, Moisés sentou e escreveu todos os livros com um grupo. Depois Paulo se encontrou com Pedro, faz isso que eu faço. Não, irmãos, isso foi em épocas distintas. E o Espírito Santo é o autor da palavra. 1 de Pedro 2, de 21 e 22 diz que nenhuma profecia das Escrituras foi dada por vontade humana, mas homens santos separados, você sabe disso, foram dirigidos por Deus. Mas vamos dar continuidade. Hebreus 7, ainda, de 4 a 5. Considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. O que é para fazermos? Considerarmos esse. Temos que considerar o Senhor, Melquisedeque, rei de paz, que permanece perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, agora vem a tribo levítica, citada, não existia na época de Melquisedeque. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Atente bem para isso. Dos seus irmãos. Li o 5. Agora vamos para 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles quem? Os levitas. Melquisedeque não pertencia a nenhuma tribo, ele era o próprio Deus. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, olha que coisa linda, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Quem é que tinha as promessas? Abraão. Abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quem é o superior? Melquisedeque, Deus, sacerdote do Deus Altíssimo. 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali onde, igreja? Exatamente, lá em Melquisedeque. Aqui, no Novo Testamento, na idade da lei, na dispensação da lei, são homens mortais que recebem dízimos, versículo 8, não é? Porém, ali, lá, aquele de quem se testifica que vive, não tem princípio nem fim de existência, é eterno, não tem genealogia. Lá está aquele, e estava aquele de quem se testifica que vive. Aleluia. 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Para lá, pastor, e a Bíblia vai te mostrar agora. Para lá, pastor, Levi não existia, correto? Não. Estava Melquisedeque e Abraão. A tribo de Levi não existia, correto? Não existia.
Então vamos lá. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, recebe, olha o verbo, agora, pagou-os na pessoa de Abraão. 10, está aqui a resposta. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai. Aquele quem? Levi. Nem nascera ainda, irmãos. Nem tinha nascido, olha que coisa linda. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Quem? Abraão, o dono das promessas. Então, quando Melquisedeque aproximou-se de Abraão, não tinha a tribo de Levi, não tinha lei, não tinha nada escrito. Quantos entenderam? Você tem confiança nessa palavra? Você tem como responder aos ignorantes, ímpios e avarentos a razão da sua fé? Então, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor, porque aquele, vou interpretar Levi, ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, que foi Abraão. Muito bem, amados do Senhor, igreja linda. Então a lei passou a apregoar, através dos levitas, a questão das primícias. Quantos lembram de cabeça, não é obrigado, não fale não, tá? Ninguém, nem os nossos pastores, não é preciso, nem a nossa pastora, nem os presbíteros, não é preciso. Mas o que está lá em Provérbios 3:9? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Amém, igreja? Mas vamos lá agora. Eu quero ler com os amados essa questão muito linda. Primeiro livro dos Reis. Já tinha lei, tá bom, amados? Já tinha os levitas. Primeiro dos Reis, 17. De 8 até ao 16. Não lerei tudo para que economizemos tempo. De 8 ao 16. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva, a uma mulher viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, amém? E apanhando uma lenha, ele a chamou, ela estava apanhando uma lenha, Elias a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bolo de pão da tua mão. Bocado, pronto, pastora. Na minha versão, na da pastora, tem: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Irmão, parece arrogância? Não. Ele era ungido, ele era profeta. Ele era conduzido por Deus. E foi Deus quem ordenou que ele fosse lá. Então vamos lá. Porém, ela respondeu no 12: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Olha como ela sabia que ele era homem de Deus. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. O que foi que ela disse? Fazer comida para mim e para o meu filho. Vai, faz o que disseste. Olha, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno. Isso é bocado que a pastora falou. Faze para mim, dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. O ímpio, lendo isso, ele já estava se rasgando todinho, se mordendo, né, de avareza. Só não late porque não é cachorro. Vamos lá, igreja. Preste atenção.
Porém, já li 14. Aí ele falou, eu quero, vou te esperar aqui fora, traze para mim. E depois, primeiro para quem? Para mim. Isso chama-se primícia. Depois para o teu filho e ti mesma. 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Oh, glória! Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Oh, glória! Quem pode aplaudir esse rei? Promessa, igreja, promessa é cumprida por Deus. Agora vamos ao contexto. O que foi e o que foi isso? Elias profetizara depois de muita oração para Acabe e Jezabel, de que não choveria sobre a terra até quando ele, Elias, amando de Deus, pedisse que a chuva voltasse. Acabe e Jezabel, os falsos profetas dos postes ídolos, os falsos profetas de Jezabel, toda essa turma ficou em polvorosa que esse camarada. E alto lá, escute algo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Tiago 5,17. Elias era um homem semelhante a nós. Presbítero Luciano, pastor Haroldo, Ed, Christian, Celi, Elias era igual a nós. Amém? Sujeito aos mesmos sentimentos. Mas ele orou e pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. O que estava havendo em Israel, tanto Samaria, Reino Norte, quanto Sul, Jerusalém e Judá? O que estava havendo? Adoração a Baal. A Baal, os profetas de Baal diziam que ele era o fecundador da terra. Baal emprenhava a terra, e a terra germinava e a terra produzia, porque Baal queria. E começou essa loucura de homens lá sacrificarem filhos a Baal. Baal, por favor, está faltando agricultura. Ô Baal, cadê a chuva? Meu irmão Elias recebeu de Deus, vai lá com os chefes, Acabe Jezabel, e fala que eu vou parar a chuva. Vamos ver o que Baal vai fazer. E parou. Então é nesse contexto que Elias chega à viúva de Sarepta, igreja. Fome, falta de chuva. E ela, apavorada, foi pegar os cavacos, os pedacinhos de pau ali. E ele, olha, tudo bem, faz o que tens que fazer primeiro para mim. Depois faze para ti, para o teu filho. E a bênção veio porque ela obedeceu a Deus. Então olha o clima. Aí, de repente, você vai conjecturando, ainda tem um tempo, não é? Você vai conjecturando, então Elias vai desafiar os profetas de Baal e o dos postes ídolos. Ao todo eram 850 homens, 400 e 450. E então Elias recebe a orientação de Deus, enche o teu altar, enche o teu holocausto, joga água, eu estou remindo o tempo, encharca bem e diz assim, Elias, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E ele disse, então chamem Baal, chamem o Deus da agricultura, chame aquele macho masculino que
fecunda a terra, chamem, Baal, Baal, e se rasgavam e gritavam, e Elias disse, gritem mais alto, porque parece que ele viajou. Gritem mais alto, porque parece que ele é surdo. Gritem mais alto. Baal, Baal. Quando não saía mais nada, acabou a garganta, acabou tudo. Baal, Baal. Só saía o balbúcio, ou balbucio. Irmãos, aí Elias disse, Senhor, agora mostra a esse povo quem é Deus. Senhor Deus de Israel, pelo teu próprio nome e poder, desce fogo! E o fogo desceu, lambeu o holocausto, varreu ali o altar. E Deus então disse, agora Elias vai, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. E saberão em Israel que Deus é o verdadeiro Deus. Aplauda. Para concluir, é imperdível isso aqui. Temos um tempinho para concluirmos. Quero que o meu pastorzão Haroldo nos leia já já, ele rapidamente localiza Gênesis 42, 25, e deixo dar-lhes uma notícia. Participo de alguns grupos e ali eu percebi num certo momento que o assunto se enveredou pelo lado espiritual e um cidadão falou assim, para lá, o dízimo na antiguidade, olha, na antiguidade, quer dizer, hoje não existe, era para que houvesse mantimento na casa do tesouro. Então, para ele começou a emendar, começou a falar, e eu ouvindo, eu digo, não, tem gente aqui que crê em Deus, eu tenho que entrar. E ele disse, olha, então não havia na época dinheiro, era a casa do tesouro, só era aquilo. Lembram quando Jesus falou, ele foi para um outro ângulo que você vai ver, o dízimo do coentro, do cominho, da hortelã. Então não havia dinheiro. Cadê o dinheiro ali? Então nosso pastor Haroldo, nessa noite, nos lerá Gênesis 42, 25. Atentem para a leitura. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. Oh, glória! Ordenou José, irmão, no tempo de José. A Bíblia diz que depois veio outro faraó que não conhecerá José e começou a escravizar o povo. No tempo de José já tinha o quê? Dinheiro. Amados, no Oriente, o dinheiro é lá, antes de José. Sabe qual é o problema que esse povo faz confusão? No mundo ocidental, no nosso ocidente, o dinheiro surgiu no século XVIII, 1701 a 1800, com o advento da Revolução Industrial, com o advento do capitalismo, acúmulo de capital. Surgiu depois, lá. Olha o que o pastor Haroldo leu. Ordenou José que lhes enchessem os sacos de cereal e lhes restituíssem o dinheiro a cada um saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho, e assim foi feito. Os irmãos que o traíram, os irmãos que o venderam como escravo, foram pegar suprimentos e levaram dinheiro. Ele, a princípio, falando com o intérprete dele, mal sabiam os irmãos que ele sabia a língua deles. Ele fala com o intérprete, de repente vê e ouve os irmãos cochichando. Mas eu não queria matá-lo, eu avisei. Irmãos, e ele começou a chorar. Passou, temos tempo, então repare. Havia dinheiro, havia. E não fora José, Jesus não teria se feito carne. A raça judaica teria se esvaído em fome. Não for aquele plano mirabolante, glorioso que Deus deu a José, de que nos 7 anos de fartura das vacas gordas, fossem 20% destinado para os depósitos, porque no tempo da escassez viria fome. Lá vem os irmãos de José, pegar mantimento, quando José os despede, diz para os seus subalternos, claro, já tinha comunicado para Faraó, ele era um homem altamente competente e obediente. E ele disse, olha, o dinheiro que eles trouxeram para comprar, devolve. Coloca na boca do saco. Junto com o cereal que eles compraram, devolve o dinheiro de cada um. Cada um pegou o saco e viu o dinheiro.
e supre comida para eles voltarem. Irmão, José foi usado por Deus para manter a raça judaica viva e para que então, através de Israel, nascesse o Messias para a glória de Deus. Tudo isso, sabe por quê? Porque ele era fiel. Ele honrava ao Senhor com as primícias. Ele era e é maravilhoso. Reta final para entendermos, Mateus 23, 23. Pastora Anaílfe teria um microfone perto, o volante já chega, o Christian veio a mais de 1000, com uma velocidade tremenda. Glória a Deus por esse amado de Deus. Obrigado, Christian. Mateus 23, 23, pastora Anaílfe agora lê, e você atente bem agora. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, Jesus falando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Dizimar do endro, do cominho e de hortelã. Devias fazer isso, sem, porém, omitir aquelas. Sem, porém, pode fazer inversão? Pode, fique à vontade. Então, vocês podem dar o dízimo do endro, do cominho e do hortelã, porém, não neguem os princípios da lei, fé, misericórdia e justiça. Ou seja, não é dizimar por dizimar, é dizimar tendo consciência da palavra, tendo consciência da justiça. Aqui está um homem sentado de cabeça baixa, com a mão na cabeça, porque ele está meditando. Sandro trabalhava aqui nas imediações. E um dia ele vai lembrar, chegou comigo, ele já estava vindo, e disse assim para mim: pastor, eu quero dizimar. Aí eu falei para ele: você já ouviu algum estudo sobre dízimo? Ele falou: não. Eu digo: então não dizime, espere o estudo. Ele esperou, não foi, Sandro? Não dizime, primeiro entenda o que é isso. E ele veio, ele nem sabia qual era o dia de estudo, mas calhou dele estar. A partir daí, quando eu o vi presente, quando eu vi a assiduidade e a fidelidade, obviamente, que nós aceitamos. Igreja, agora vamos lá. Aí o cidadão lá dizia: não, lá vem um cara com endro, com cominho e com hortelã. Não era assim não, igreja. Haviam moedas em Israel, haviam 6 moedas, e eu cito 3. Existia o denário, o estáter e a dracma, que era uma moeda grega. Existiam várias moedas. Então, o que é que se fazia? Os cidadãos da agricultura vendiam o endro, cominho e hortelã e chegavam lá e diziam: está aqui o dízimo da venda do caravinho, ou do caravinho também, já tem aqui, né? Do cominho, do endro e do hortelã. Então já tinha dinheiro na época de Jesus, muito mais ainda. Então era o dízimo mesmo. Podia ser, pastor, de produtos? Poderia. Vila do Equador, uma certa ocasião, a escassez lá das vicinais, são caminhos no meio do mato, que o pequeno produtor chega na central, na principal, para vender pupunha, para vender cheiro verde, para vender pimenta. E houve um momento que eu fui lá pregar. E eu disse assim: quantos aqui não recebem salário? E alguns. Aí eu disse: vocês trabalham nas vicinais, não é? Sim. Eu digo: então tragam o dízimo do cheiro. Aí expliquei como era e serão abençoados. E tudo era para lá, sempre ficou lá. E um dia nós estamos aqui em Manaus, a pastora há de lembrar-se, e nós recebemos, veio lá da Vila do Equador, via caminhão, um saco de pimenta de cheiro. E há de a gente fazer saquinhos, cada irmão pegou um saquinho, à época. Então eu disse: poxa, mandaram, glória a Deus, está transbordando. Mas eu te digo que hoje, na Vila do Equador, não há mais nenhum produtor que não ganhe dinheiro, porque Deus é fiel, igreja. Deus é fiel. Nessa noite, Senhor, te bendizemos pelas tuas maravilhas.
Bendito o homem, Senhor, que te honra com a sua renda e com as primícias, com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. É bem-aventurado, da panela não te faltará o alimento, tu não passarás fome, tu não mendigarás o pão, e na eternidade terás uma herança eterna. Aplaudamos o Deus vivo. Ministério de louvor. Igreja, lugares que eles não têm mais condições de pregar sobre isso. Mas aqui nós adoramos o Senhor, amém? A Andrene já vinha armada, já. Oh, glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus lindo, que palavra maravilhosa, que nos alimenta, que nos sacia, que tira todo entrave, toda dúvida. Você, querido internauta, foi abençoado por essa palavra maravilhosa. Você aqui, igreja presencialmente, foi abençoada? Amém. Há quem adore a Baal, há quem adore o dinheiro, há quem adore os seus bens, as suas coisas. Mas aqui se reúne um povo que adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele que não teve princípio de dias, não teve pai nem mãe. Ele sempre existiu. É esse Deus que nós adoramos. A Ele toda a nossa devoção. A Ele tudo que temos e somos. Os nossos bens. O que Ele nos dá das suas próprias mãos. Nós te damos, Senhor. Nós te devolvemos, Senhor. Fomos criados para o perfeito louvor da glória de Deus. Ele nos fez coroa da sua criação. Quem é coroa da criação de Deus, deu glória a Deus. Você foi criado para isso, para o louvor da glória de Deus. E tudo que há em nós, tudo que se chegar na sua mão, tudo que Deus fazer prosperar na tua vida, redunde para a glória de Deus. Tudo louva, tudo é para Ele. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Ouça isso, meu irmão. Aleluia. Sem referência, sua voz se escutou, das trevas a luz fez surgir. Esse é o Deus que nós servimos. Quando eu falar, milhares de galáxias vão surgir. E meu sopro faz planetas existir. Se as estrelas te adoram, eu também vou. Em tudo posso ver teu coração. Cada estrela um sinal do teu reino. E a criação de novo eu também vou. Para isso nascemos, eu também vou. Deus maravilhoso, Deus de promessas, cada palavra que falas não é em vão. Se você crê, diga aleluia. E quando tu falas, a vida e a ciência ao som de tua voz seguirão. Oh Deus, tu és tremendo, e ao teu falar, há 100 milhões de seres fazem ver. Se formam ao fluir do teu lugar, se revelam
Pega suas mãos. Eu também vou. Você pode declarar isso ao Senhor. Eu também vou. Queremos cumprir o teu chamado em nossa vida. Se as estrelas te adoram, eu também vou. Se as montanhas se prostram, eu também vou. Se o mar grita tua grandeza, eu também vou. Se tudo existe pra te exaltar, também vou. Se o vento te obedece, eu também vou. Sem silêncio as rochas clamam, eu também vou. E se todo meu louvor não te bastar, ouve, Pai, eu vou cantar. Vou te adorar com tudo que tenho, com tudo que sou. Meu Salvador, em meio ao meu dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, a luz deste mundo morreu para a vida nos dar. Eu quero falar. Basta uma palavra do meu Deus. Se pra trás deixou a morte, eu também vou. Em tudo posso ver meu coração. Se escolheu render tua vida, eu também vou. De bilhões de formas vejo teu amor. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também vou. Pois faria 100 milhões de vezes mais. Qual dimensão pode te limitar? És aquele que não deixa um só pra trás. Esse é o nosso Deus, Senhor nosso Deus amado, Deus querido. Tudo que tenho é teu, tudo que somos é teu, Senhor, é teu. Os céus proclamam tua glória e nós aqui te adoramos. Os céus proclamam tua glória e nós aqui te adoramos. Os céus proclamam tua glória e nós aqui te adoramos. Os céus proclamam tua glória e nós aqui te adoramos. Os céus proclamam tua glória e nós aqui te adoramos.
os céus bradando tua glória, e nós aqui te adoramos. Para sempre, Senhor, até que tu venhas, Senhor. Aqui nós estaremos te dando a nossa primícia, o nosso melhor. Já convido o meu